Bom dia, gente. Aqui é o professor Léo para mais uma aula de semiótica, tá? Fundamentos da arte da semiótica. O tema da nossa aula de hoje será sobre fundamentos da arte sob a perspectiva semiótica. Hoje, nossa aula pela primeira vez irá abordar, tá, a temática da arte e seus fundamentos, certo? A gente vai tentar dialogar semiótica com arte a partir de algumas correntes artísticas, certo? Que nos ajudam nas composições visuais das atividades multimídia, certo? É claro, provavelmente você já tem algumas orientações sobre uma série de correntes artísticas, uma série de escolas de arte. O que é que nós vamos fazer aqui? Direcionar, certo? Essas escolas artísticas para cumprir a missão da interpretação semiótica, para cumprir também um papel específico, que é o papel de nos ajudar a refletir sobre, né, parâmetros visuais para nós criarmos atividades multimídia, tá? Então nós vamos olhar essas artes, interpretá-las, certo? E ao mesmo tempo que nós vamos interpretá-las, nós vamos fazê-la passar por uma lente de interpretação, um olhar interpretativo, que é o olhar interpretativo da semiótica, tá certo? Então, o primeiro objetivo da gente, ao falar de arte na nossa aula de semiótica, é tentar entender as bases de construção da arte, para que a gente possa transformar essas bases da arte, suas diversas escolas, tá, num olhar semiótico, e ao fazer isso, converter numa prática multimídia, tá? Primeiro, nós estudamos o objeto artístico da escola em questão, interpretamos esse objeto artístico a partir do ponto de vista semiótico, e em seguida nós convertemos isso numa prática, certo? Estando isso bem definido, tá certo, gente? Eu gostaria primeiramente de colocar um material bem bonito para vocês observarem, tá? Logo no início dessa aula. E aos poucos nós vamos desenvolvendo outros temas relacionados ao que nós acabamos de falar, certo? Vamos lá. O primeiro material que é bem bonito é esse aqui, tá? Do meteoro. Vamos dar uma olhada no material aqui. Vocês vão se interessar bastante. Eu tenho certeza que vai ser do agrado de vocês. Vamos lá. É legal me ver assim, todo pixelizado. Isso me faz pensar sobre videogame. É um dos meus assuntos preferidos. Para mim, pouca coisa pode ser mais mágica que um pixel. O pixel é a menor unidade que forma uma imagem digital. Combinar esses quadradinhos para formar imagens como essa aqui é uma arte. Pixel art. Essa arte pode parecer uma coisa relativamente nova, mas a verdade é que ela tem muito a ver com os antigos mosaicos e até com um movimento artístico chamado de impressionismo. Hoje, quando a gente olha para pixel art, a gente pensa imediatamente em videogame. Mas, nos games, o pixel nem sempre foi o padrão. Na virada dos anos 70 para os anos 80, o pixel enfrentou a concorrência forte dos gráficos vetoriais. Tem uma diferença muito fundamental entre um jogo como esse e um jogo como esse aqui. Os gráficos vetoriais de Asteroids manipulam diretamente o feixe de elétrons para desenhar as imagens na tela. Já os gráficos pixelizados de Space Invaders são formados de um jeito diferente. O feixe de elétrons varre a tela linha por linha, e assim a imagem é montada. Para virar um padrão dentro dos videogames, esse segundo jeito de gerar uma imagem digital precisou demonstrar suas vantagens. Uma dessas vantagens é que assim é possível gerar formas preenchidas, com um visual muito mais colorido e muito mais interessante. Outra vantagem é a possibilidade de criar jogos que não ficavam restritos a apenas uma tela. Esse jogo de corrida foi o primeiro a usar uma coisa chamada scrolling. Ao demonstrar essas vantagens, o pixel foi se sobrepondo ao vetor, e fazia sentido que fosse assim. Os gráficos vetorizados de Asteroids são herdeiros da mesma tecnologia usada nos primeiros jogos eletrônicos. Tennis for Two usava um osciloscópio para simular um jogo de tênis bem primitivo. O método usado para gerar essas imagens, ou quase imagens, é muito similar
ao método que gera os vetores de asteroides. Por trás das imagens de Space Invaders havia uma tecnologia um pouco mais sofisticada, que só precisava de alguns anos de evolução para mostrar do que era capaz. Na medida em que as capacidades do hardware aumentavam, os gráficos foram ficando mais coloridos e passaram a usar novos truques, como o Sprite Scaling. Sprite é basicamente um objeto gráfico se movendo numa tela. Sprite Scaling é a possibilidade de fazer esses objetos aumentarem e diminuírem de tamanho na medida em que eles se aproximam e se afastam. Essa técnica pode usar gráficos 2D para simular um ambiente 3D e fez toda a diferença para popularizar os jogos de corrida. O visual de Hang-On era impressionante para a época. Outro truque que ajudou a tornar esses gráficos mais interessantes foi o Parallax Scrolling. Aqui, diferentes partes do cenário se movem em velocidades diferentes, aumentando a sensação de profundidade. Combinando esses avanços e usando hardwares melhores, capazes de gerar paletas de cores cada vez mais generosas, os gráficos 2D foram ficando cada vez mais atrativos e cada vez mais versáteis. Do fotorrealismo mais assustador ao visual cartunesco mais detalhado. Nos anos 90, os visuais 2D desenhados pixel a pixel pareciam ter atingido seu ponto de culminância, mas aí vieram os gráficos 3D baseados em polígonos. No início, tudo era pontudo, às vezes meio quadrado. Duas décadas depois, muitos e muitos polígonos depois, esse outro jeito de preencher a tela também parece ter alcançado seu potencial máximo. Mas os gráficos 2D nunca caíram em desuso. A tecnologia necessária para fazer isso aqui já estava disponível nos anos 90, mas alguns dos trabalhos mais impressionantes em pixel art são dessa década. Para mim, é difícil entender como esse estilo visual continuou evoluindo nos anos recentes. Afinal, grande parte dos recursos dessa indústria é investido em gráficos 3D hiperrealistas. Como foi que o pixel conseguiu se desenvolver como arte, mesmo quando já existiam esses gráficos 3D super sofisticados, hein? Eu precisava da resposta. Então eu parei para pensar melhor. E Então, gente, ele está fazendo uma história do desenvolvimento dos pixels nos jogos de videogame, tá? À medida que os pixels continuam sendo preservados, certo? Novas formas de elaboração de jogos vão sendo feitas, né? Isso é bem legal, né? O que o rapaz do Meteoro está falando. No início ele fala da diferença entre jogos baseados em pixels, jogos baseados em vetores e também uma série de métodos adicionais que vão sendo colocados para que os jogos fiquem mais interativos e mais bacanas. Após fazer esse histórico, né, do avanço de vários jogos, do avanço de vários games, tá, ele continua se perguntando, mas qual é a origem do pixel? Qual é a origem desses joguinhos baseados em pixels? E aí ele vai chegar exatamente no ponto que é importante para a nossa aula. Por quê? Porque ele vai fazer a relação desse uso de pixel nos games com a escola artística dos impressionistas, tá? Que é exatamente o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar da arte impressionista, tá? E alguns dos autores e alguns dos pintores que foram fundamentais para a caracterização dessa escola, tá certo? Mas vamos continuar vendo aqui esse material porque eu acho que vocês vão gostar muito da relação que ele vai fazer entre os jogos e os impressionistas, tá? Entre os jogos e aqueles que foram parte de uma escola que pertenceu ao século XIX e até hoje influenciou muito, né, as outras escolas artísticas que vão surgindo com o tempo. Mas vamos lá. Acho que eu consegui pensar numa razão. No passado, os gráficos pixelizados 2D faziam o melhor que podiam para serem realistas. Hoje, os gráficos 3D já conseguiram simular a realidade com perfeição. Então, a arte feita pixel a pixel perdeu qualquer obrigação com o realismo. Assim, os artistas que se dedicam ao pixel
puderam explorar novos caminhos criativos. Os trabalhos de pixel art feitos nessa década têm essa característica. Eles não tentam representar todos os detalhes. Olha bem, por exemplo, para Madeline de Celeste. O sprite dela não tem rosto. Ainda assim, você sabe que o rostinho dela tá lá. Esse tipo de minimalismo deixa espaço para sua imaginação trabalhar. Essa é a verdadeira vocação do pixel art. Gerar representações quase sempre minimalistas, que estão mais comprometidas com a imaginação que com a realidade. A técnica usada aqui nunca foi a mais adequada para retratar a realidade com perfeição. Quando os gráficos 3D conseguiram fazer isso muito melhor, aí o pixel art se viu livre da obrigação de representar a realidade detalhe a detalhe. É engraçado, mas isso já aconteceu antes na história da arte. Durante séculos, os artistas perseguiram o realismo, o detalhe, a representação exata do real. Então o que ele está dizendo aqui, gente? Há um tempo atrás, na época do surgimento do impressionismo, tá, se pode observar um movimento de construção de formas de criação de pintura, certo? Que era diferente dos métodos realistas. Existia o esforço de representação máxima da realidade. O maior realismo possível, certo? Era passível de ser atingido por meio de certos procedimentos técnicos da pintura. E aí, os impressionistas naquela época tentaram, na verdade, borrar as estruturas do real, certo? Apesar de apelarem para a observação da realidade também. Só que de uma maneira tal que eles pudessem também dar asas à imaginação das pessoas, entende? O que ele está dizendo aqui? Que os jogos pixelizados que permanecem hoje no mercado, que são lançados, também querem cumprir essa missão quando eles são comparados aos jogos 3D mais realistas. Quanto mais realista um jogo, maior a possibilidade do encurtamento da imaginação, menos você imagina novos mundos possíveis. E aí o que ele diz? Os games pixelizados, como eles são borrados no rosto, são borrados numa série de elementos que compõem, né, a paisagem do game, certo? Como é desse jeito, então a imaginação ela consegue alçar novos voos, né? Então o que ele fala? Ele faz uma proporção entre aquilo que era parte das pinturas impressionistas com aquilo, com parte da criação das pinturas impressionistas com aquilo que é parte da criação dos jogos pixelizados, né? Que instigam a imaginação da gente a criar coisas na cabeça na medida que a gente joga ou observa aquilo que está na nossa frente. Mas vamos continuar aqui. Essa relação é muito, muito boa. Eventualmente, eles conseguiram. E depois de conseguir usar tela e tinta para retratar a realidade com perfeição, a arte pôde começar a perseguir outros objetivos. O impressionismo veio no século XIX. As obras que fazem parte desse movimento não tentam retratar tudo com exatidão. Ao invés disso, elas dão apenas sugestões do que está sendo representado. O impressionismo tem muito a ver com o pixel art, e acho que esse quadro aqui pode ajudar a entender. Olha o que é interessante. Ele primeiro fala nesse vídeo, né, no momento da criação de jogos pixelizados que vão avançando, depois a tentativa de substituição desses jogos pelo apelo do 3D ao realismo cada vez mais contínuo, né? Mas ao mesmo tempo a insistência por parte de certos artistas em insistir nos games pixelizados, porque davam asas à nossa imaginação, certo? E aí o que ele faz depois? Ele vai lá no impressionismo e vai falar de como é que os impressionistas, os artistas, pintavam os seus quadros, né? E ele cita dois dos impressionistas, que é o Monet e Renoir, certo? E depois, ao citar esses dois pintores, né, como vocês viram na nuvenzinha que passou, tá? E mostrar os quadros deles, ele vai casar as duas coisas, né? A arte de fazer pixel pelos games e o impressionismo. Muito, muito bom esse tipo de material que está sendo colocado para a gente aqui, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue ver como é que aquilo que era feito antigamente é reapropriado, né, e relançado sob um outro formato na medida que as tecnologias avançam, né? E aí a gente tem como ver quais são as referências, né,
gerais, né? E como aquilo que a gente usa no presente, ou aquilo que a gente faz apelo no presente, já estava de algum modo conectado a uma perspectiva de produção artística do passado, né? Mas vamos lá, continuar. Ele se chama Impressão, Nascer do Sol, e foi pintado por um cara chamado Claude Monet. Primeira característica do impressionismo, tá? Impressionismo era um tipo de obra artística que estava baseado na tentativa de observar como a luz do sol incidia nos objetos que eles estavam observando, certo? E aí esse quadro é o exemplo disso. A luz do sol vem, bate nos objetos, projeta luz, mas na luz também existe o contraste com sombras, certo? E aí você tem o exemplo desse quadro chamado Nascer do Sol, do Claude Monet, de 1872, não é legal? E aí os jogos de videogame, né, os jogos que puxam muito a atenção para o pixel, que esticam os pixels, botam os pontos bem grandes, também tem esse objetivo de produzir um jogo de luzes, né, e a interação. Mas aqui especificamente ele está falando da primeira característica do impressionismo, né, no século XIX, nesse quadro do século XIX do Claude Monet, tá, que é um dos principais representantes, esse quadro de 1872, tá? E olha como é interessante, como existe uma espécie de tentativa de, através das tintas, representar as figuras do real meio que pixelizadas, né? Só que o pixel naquela época era representado pelo pincel, né? Era representado pelos pontinhos que eram produzidos pelo pincel, e não pelos meios digitais que nós temos hoje em dia, não é verdade? Mas o que é interessante é que o rapaz do vídeo está tentando fazer a relação perfeita entre a tentativa de pixelizar a realidade, tá, no quadro dos impressionistas, e a tentativa de pixelizar a realidade nos games atuais. Só que com um detalhe, é preciso entender quais são as características do impressionismo. E a primeira característica, por exemplo, como você foi dito, é ver como é que a luz do sol bate nos objetos e reflete e produz sombras. E aqui você consegue observar, nesse material aqui, o nascer do sol, tá? O reflexo do próprio sol na água aqui, ó. Embora as fronteiras do sol, o contorno do sol, assim como a espessura da água, esteja relativamente borrada, para tentar dar de conta o maximamente possível da realidade, mas na maneira como a realidade chega pra gente, né? Mas sempre o primeiro objeto que você tem que olhar é a luz, tá? O esforço de descrição da luz dentro dos ambientes, tá? Vamos continuar aqui. Nada aqui está representado como aquilo que é. Tudo deixa apenas uma impressão para quem olha o quadro. À primeira vista, o fundo do quadro parece feito só de rabiscos e manchas, mas olhando bem, você tem a impressão de que o cenário está cheio de estruturas verticais. Isso aqui pode muito bem ser uma chaminé. Aí você coleta essas informações, volta a olhar para o conjunto todo e tem a impressão de que isso é um porto encoberto pela névoa. Não existe um porto retratado nessa pintura. O que existe aqui é a impressão de um porto. Ok, gente? O que existe é a impressão de um porto, tá certo? É como você pode, com os mínimos traços possíveis, dar àquela pessoa que vê o quadro a ideia de porto, tá certo? E o que é interessante é que quanto mais você aproxima os olhos da obra, mais você vai ver a obra borrada. Agora, quanto mais você se distancia da obra, mais rápido você consegue entender o plano de conjunto dela, né? E é exatamente o mesmo processo que você observa nos games pixelizados, que são charmosos, que são estilosos, que são bem bonitos, né? Quando você aproxima, você não vê direito a imagem, não consegue ver o rosto das personagens, não consegue ver detalhes, né? Mas quando você vai se afastando, você consegue perceber no plano de conjunto o que é o que exatamente, só que a partir das impressões sensíveis que você tem daquilo que você está observando, né? Muito legal. É mais ou menos como a Madeline de Celeste, que só oferece pra gente a impressão de que ela tem um rosto. Da mesma forma que a pintura precisou se desenvolver no realismo antes de gerar um movimento como o impressionismo, os games precisaram gerar gráficos 3D quase perfeitos antes de libertar o pixel art para seguir a sua verdadeira vocação. A história da arte se repete. Eu achei que eu tinha chegado a uma conclusão bem esperta com isso, então eu fui compartilhar essa conclusão com alguém especial.
Ei, mulher mais sábia, quer saber o que eu descobri? Hã? Ok, gente? Isso é muito legal de observar, não é? E o que é mais legal ainda? É que quando você observa que a filosofia de certos movimentos artísticos está por trás da confecção de games atuais, você consegue observar movimentos alternativos dentro da composição dos games, né? Isso é muito legal, tá? Então eu recomendo para vocês prestarem atenção nessas diferentes plataformas aqui de composição dos materiais disponíveis, né? Aí, gente, o que é bacana de observar é que além disso, você pode fazer apelo a por exemplo, essa primeira escola que a gente está observando e tentar pensar como é que isso funciona não só na indústria de jogos, mas na indústria da publicidade, né? E aí eu vou mostrar para vocês que legal isso aqui, ó. Tá abrindo aqui. Olha aí que legal. Isso aqui é uma adaptação das obras impressionistas, tá certo? Ao mundo da publicidade. Isso aqui, se eu não me engano, é russo, tá certo? Aqui nós temos o Claude Monet, tá? Claude Monet, que pintou esse quadro, que está impresso no carro, e ao mesmo tempo ele foi, né, esse quadro foi adaptado às estruturas do carro, tá? Dá para fazer isso aqui, inclusive, no Photoshop. Você pegar um material desse o quadro bruto dele, e importar para dentro do Photoshop, tá certo? E a gente pode usar vários recursos, né? Desde recorte do quadro para ajustar a moldura do carro, até uma ferramenta que a gente chama máscara, tá certo? A gente pode mascarar e deixar só no formato do carro, né? Olha que massa esse aqui. Esse aqui é o Renoir, tá? É uma pintura do Renoir. E olha que massa também, né? A adaptação, tá? Então você consegue fazer, tá, todo o layout visual, né, que ocupará a superfície da moldura do carro e deixar tudo muito bonito, né? Então é isso que é interessante, a gente falar do impressionismo, mas também fazendo apelo aos games dos dias de hoje, tá certo? E ao mesmo tempo ver como é que isso aí vai sendo registrado para dentro dos materiais publicitários, né, de agências de diversos países do mundo, né? É bem legal isso aqui, né? Então, gente, no próximo material, na próxima sessão, a gente vai continuar falando desse assunto, tá? Muito obrigado pela atenção, até já.